E se um arquivo de inteligência artificial já estivesse instalado no seu computador sem que você percebesse? Essa é uma daquelas perguntas que dão frio na barriga, né? E a resposta é bem real. Se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, notícias, já deixa o like e se inscreve no canal, porque toda semana tem episódios novos por aqui. Bom, e a investigação de hoje é sobre algo que, provavelmente está aberto aí na tela de quem está acompanhando a gente agora. Exatamente. O que parecer ser só mais uma daquelas atualizações de rotina, sabe? Daquelas que a gente só clica em aceitar no automático e esquece completamente. Ah, sim, todo mundo faz isso. Pois é, mas isso acabou virando um dos debates mais, intensos sobre privacidade digital dos últimos tempos. E a gente está falando de uma descoberta que foi divulgada pela CNN Brasil recentemente, né? Isso. Uma descoberta sobre o navegador de internet mais popular do planeta, o Google Chrome. Parece que ele está carregando um hóspede invisível. E olha, não é um arquivinho de texto inofensivo, não. Nem um script pequeno. Não mesmo. É um pacote, massivo. Muito silencioso e incrivelmente complexo. Mas para a gente entender o peso disso, acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? Com certeza. É que a gente esquece o que os navegadores costumavam ser lá no começo da internet. Ah, eram super simples. Sim, eram basicamente janelas de vidro. Você digitava um endereço, a janela abria, puxava um texto de um servidor distante e mostrava umas imagens na tela. Era só isso, um processo super leve, passivo. Exato. Só que a internet engoliu o mundo, né? E essas janelinhas tiveram que virar motores industriais pesadíssimos. Hoje em dia, um navegador faz de tudo. Renderiza gráfico em 3D, roda jogo pesado, edita vídeo. Eles processam montanhas de código em milissegundos. Na prática, o Google Chrome virou um sistema operacional inteiro rodando dentro do seu sistema operacional principal. E é justamente nessa camada mais funda, nessa complexidade toda, que a nossa história ganha esse tom de mistério. Porque teve uma denúncia que acendeu um alerta vermelho geral. Sim, foi num portal focado em segurança, o The Privacy Guy. Os analistas começaram a monitorar as máquinas e, do nada, notaram uma anomalia enorme de espaço no disco rígido. Uma anomalia não, um rombo de espaço. Pois é. Junto com aquela instalação padrão do Google Chrome, um arquivo gigantesco simplesmente aparecia lá. E a gente está falando de um arquivo de mais ou menos 4 gigabytes. 4 gigabytes. Instalados no seu computador sem nenhum aviso na tela, nenhum pop-up, nenhum pedido de permissão, nada. É muito louco porque 4 gigabytes é um peso estrutural gigantesco. Para você ter uma ideia, sistemas operacionais inteiros que a gente usava anos atrás cabiam numa fração minúscula desse espaço. Nosso Windows cabia num CD que não dava nenhum gigabyte, né? Exatamente. Então, quando especialistas em segurança veem um bloco opaco de 4 gigabytes pousando silenciosamente no seu hardware, o instinto é logo abrir a caixa e ver o que tem dentro. E o que eles acharam resolveu esse mistério inicial, mas, abriu uma caixa de Pandora. E que caixa? Eles descobriram que aquele pacote enorme era o Gemini Nano. Gemini Nano é um nome que a gente tem ouvido bastante, mas o que ele significa estar ali, enfiado no disco rígido? Então, o Gemini Nano é um modelo de linguagem grande. Aquele negócio que o pessoal de tecnologia chama de LLM, sabe? Ah, a mesma tecnologia que faz o ChatGPT funcionar, certo? Isso, a base é a mesma. É um cérebro probabilístico que foi treinado com bilhões de parâmetros para entender textos e raciocinar de um jeito bem sintético. Mas a grande sacada e o motivo desse susto todo da comunidade de segurança é como eles empacotaram isso. Exato. Porque eles comprimiram esse cérebro gigante e botaram ele para morar fisicamente na sua máquina. Não é tipo um atalho que você clica e ele fala com a nuvem do Google. Não. É o próprio cérebro inteligente operando de forma local. Ele usa o processador da sua placa-mãe. Cara, sabe qual é a sensação que me dá? É como se você, alugasse um apartamento novinho. Tá, imagina a cena. Você entra, tá tudo vazio, bonitinho, você coloca seus móveis e começa a sua vida. Mas aí, alguns meses depois, você abre uma daquelas portinhas no fundo do corredor,
perto da área de serviço e descobre que tem alguém morando lá dentro. E não é qualquer pessoa, né? Não, o cara tá com um uniforme completo da imobiliária, com crachá e uma prancha Tananã. E aí você toma um susto e pergunta, tipo, o que você tá fazendo na minha casa? Exato. E ele responde com a maior calma do mundo. Ah, eu fui designado para ajudar nas tarefas de casa. Eu dobro sua roupa, leio suas correspondências para você não perder tempo. E assim, o trabalho dele até pode ser útil. Sim, a questão nem é se a ajuda é boa ou ruim. A questão é que ninguém te avisou que esse funcionário viria morar com você no seu espaço, usando a sua conta de luz, sabe? Essa analogia é perfeita. A fricção toda desse debate está no contrato não dito. Ele está ocupando o seu espaço físico, a sua infraestrutura. Mas vamos tentar entender o lado da engenharia também. Porque é uma empresa desse tamanho e achar que é uma boa ideia colocar esse funcionário morando na área de serviço do usuário. Pois é, em vez de deixar ele trabalhando num escritório remoto na nuvem, que é como a inteligência artificial sempre funcionou. Sim, e isso me traz uma dúvida real. A gente sempre escuta que a nuvem tem um poder infinito, que os servidores são gigantescos. Do tamanho de estádios de futebol. Então, se a nuvem faz todo o trabalho pesado sem gastar o meu armazenamento, por que ter esse esforço absurdo para colocar um arquivo tão gordo dentro do meu computador? Qual a vantagem real? Aí a gente entra na maior batalha da arquitetura moderna hoje em dia, que é a computação em nuvem contra o processamento on-device, ou seja, no próprio aparelho. Tá. E por que a nuvem não serve para tudo? A nuvem é fantástica, mas tem 3 gargalos críticos, sabe? O custo astronômico dos servidores, a dependência total de ter uma internet conectada. E a latência, né? Aquele atraso. Exatamente, a latência. O tempo que a informação leva para ir até o servidor em outro país, ser processada e voltar para sua tela. É aquele milissegundo de atraso super irritante quando você faz uma pergunta para o assistente virtual pelo celular e ele fica pensando antes de falar. Isso mesmo. Agora, imagina um cenário onde você não pode ter atraso nenhum, 0. Pensa na navegação de um carro pelo trânsito. Como assim? Se você depende 100% da nuvem, é como se você tivesse que ligar por um rádio amador para uma central de trânsito em outra cidade. Ah, entendi. Você avisa onde tá e pergunta para onde ir. Aí a central olha o mapa lá longe, calcula e te fala no rádio, vira à direita na próxima. Funciona se o sinal estiver bom. Mas se você entrar num túnel e o rádio ficar mudo, acabou. Você fica cego no meio do caminho. Exato. Ter o Gemini Nano rodando localmente no Chrome é como ter o mapa inteiro já baixado no painel do seu carro com um GPS embutido. A resposta é imediata. A rota já tá ali. E funciona perfeitamente mesmo que você esteja no subsolo sem nenhum sinal de internet. Porque os dados não precisam viajar por cabos submarinos. Eles viajam só uns milímetros dentro da placa do meu computador. É 0 latência. Mas para fazer uma inteligência artificial gigantesca caber num pacote de 4 GB no seu porta-malas, a engenharia tem que suar muito. Como eles diminuem isso? Usando umas técnicas avançadas tipo a quantização. Eles basicamente simplificam a matemática do modelo para ele ficar levinho para um processador doméstico, mas ainda continuar inteligente. Tá, então a gente tem esse mapa super sofisticado ocupando um pedação do meu porta-malas. A próxima pergunta inevitável é pra quê? É o que ele faz de tão especial, né? O que justifica carregar todo esse peso o tempo todo? Se ele tá lá monitorando tudo em segundo plano, qual é o trabalho desse nosso porteiro digital? A reportagem da CNN Brasil detalhou muito bem isso. O Gemini Nano não está no seu HD de enfeite. Ele é o motor oculto de várias coisas práticas que a gente usa. Tipo o quê? Auxílio de texto. Sabe quando você está digitando um e-mail difícil ou preenchendo um formulário de compra e o navegador sugere uma melhoria na frase? Ah, que arruma a gramática ou muda o tom da mensagem. Isso. Ele também consegue ler páginas da web gigantes e gerar um resumo ali na hora para você. Ou organizar sozinho aquelas dezenas de abas caóticas que a gente esquece abertas. Mas tem um recurso que é ao trunfo deles, né? A questão da segurança contra golpes. O famoso anti-phishing, a detecção de páginas falsas. E esse é o argumento de ouro do Google. Deixa eu ser um pouco cética aqui, atuando como advogada de quem está ouvindo. Como que o modelo no meu computador
descobre um golpe melhor que a nuvem? É uma ótima pergunta. Porque, tipo, os criminosos sobem sites falsos a cada minuto. A nuvem tem aquele banco de dados atualizado em tempo real, com todas as URLs perigosas do mundo. Como um arquivo trancado no meu computador sabe mais que a internet inteira? É por causa da mecânica do crime hoje em dia. O modelo local não fica checando uma listinha estática de sites ruins. Ele é mais inteligente. Ele analisa o comportamento de quem fez o site. Mas como ele lê isso? O Gemini Nano lê o código da página que você acabou de abrir localmente. Ele olha onde ficam as caixinhas de digitar senha e checa para onde a página quer enviar aquele dado. Então, se eu entro num site que parece o do meu banco, o navegador nota que é uma máscara. Exato. Ele percebe que a tela imita o banco, mas que o botão de confirmar manda a senha para um servidor bizarro, não verificado. E aí ele bloqueia na mesma hora. E o detalhe é que ele faz isso sem mandar a página para a nuvem avaliar, né? Esse é o ponto crucial. Ele faz uma análise forense na sua frente, sem nunca enviar o seu histórico de navegação para os servidores do Google. E olha, é aí que a gente entra num paradoxo fascinante, mas também muito tenso. É a barreira da privacidade. Sim, porque se eu mando minha navegação para a nuvem avaliar o golpe, eu estou dando meus dados para um servidor externo de uma mega corporação, o que é ruim. Muito ruim. Mas se eu uso aí a local, o dado não sai da minha máquina. Só que para me proteger, para resumir as coisas, para corrigir meus e-mails, esse sistema precisa ler tudo que passa pela minha tela. Tudo mesmo. Suas senhas, mensagens íntimas, prontuários de pacientes, se você for médico. O vigia está literalmente dentro do meu quarto. E ele está de olhos bem abertos. Pois é. E mesmo que a arquitetura matemática te garanta que o dado morre ali, no seu hardware, e não vaza para a internet, tem um desconforto psicológico absurdo. É a sensação de vigilância contínua, né? Saber que tem um olho robótico olhando cada tecla. E isso, somado ao roubo de 4 GB do seu disco rígido, é um preço que muita gente acha caro demais por um corretor de texto e um alerta de golpe. A gente volta para aquela questão do início, o consentimento. Ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ser salvo à força. E foi exatamente essa a faísca do terremoto na comunidade de tecnologia. Ninguém criticou a qualidade da tecnologia em si, porque ela é impressionante. O que ofendeu foi a invisibilidade da coisa toda. A falta de transparência, sim. E quando o caso estourou nos fóruns e a imprensa caiu matando, a gigante da tecnologia teve que vir a público se explicar. Eles tiveram que gerenciar uma crise enorme sobre controle e armazenamento. Como eles responderam à CNN Brasil sobre isso? A defesa oficial focou muito na segurança primária. Eles confirmaram que o modelo começou a ser embutido no Google Chrome ali no início de 2024. Sem muito alarde. Sem alarde nenhum. E a tese deles é que, para a internet de hoje ser segura, o escudo de defesa tem que estar na ponta final, no aparelho da pessoa, e não lá no servidor distante. Eles dizem que processar tudo localmente blinda a gente de interceptações no meio do caminho da rede, né? Exatamente. Mas aí a comunidade questionou a denúncia do The Privacy Guy de que o arquivo simplesmente não podia ser deletado pelo usuário. Sim, a ideia de que eu virei refém da ferramenta no meu próprio computador. Como eles rebateram isso? Nessa parte a empresa teve que ceder. Eles disseram que o usuário sempre teve controle, mas confessaram que a visibilidade desse botão de desliga precisava melhorar muito. Porque estava muito escondido, aposto. Totalmente enterrado nos menus. Na nota oficial, eles explicaram que a partir de fevereiro começaram uma atualização gradual, um rollout nas configurações. Ah, então agora dá para tirar. Sim. Agora, nas configurações avançadas, tem um botão claro para desativar a inteligência artificial. Se você desliga, o sistema apaga os 4 GB do HD e impede a IA de voltar sozinha. Mas a nota deles também traz um mecanismo curioso, sabe? Para quando o computador está sofrendo por falta de espaço. O estado de escassez de recursos. Isso. Eles explicam que a própria IA sabe quando não é mais bem-vinda no disco rígido. Se o seu computador lotar, o Gemini Nano tem uma instrução no código para se desinstalar sozinho. Uma autodestruição benevolente. Ele se sacrifica para não travar a sua máquina. O que mostra que não é um vírus malicioso, mas convenhamos, olha o padrão de comportamento aí. Qual padrão você diz? A facilidade de desativar e essa transparência
só surgiram depois que a comunidade fez muito barulho. A filosofia original da empresa foi: vamos colocar essa IA no computador dele porque a gente sabe o que é melhor. Se ele reclamar depois, a gente ensina a tirar. Sabe o que isso me lembra muito? Carros modernos, a indústria automotiva. Como assim? Em que sentido? Pensa no sistema de freio autônomo de emergência que tem em vários carros hoje. Aquele radar que freia sozinho se um pedestre cruza a frente e você está distraído. Exatamente. Se você vai numa concessionária hoje comprar um modelo novo, você não tem uma caixinha para marcar se quer o freio autônomo ou não. Ele só vem embutido na eletrônica do motor como padrão. Querendo você ou não. E ele tá lá com uma intenção nobre: salvar vidas, evitar batidas. Mas a grande discussão hoje, trazendo de volta para o Chrome, é que o motorista deveria, no mínimo, ser avisado. Saber que tem um robô com o pé no freio junto com ele. Claro, o usuário não deveria saber que a caixa preta está operando nos bastidores desde o primeiro dia. É o dilema perfeito da nossa época. Porque o freio automático evita acidentes fatais, assim como o Gemini Nano evita que um site falso zere a sua conta bancária num segundo de distração. Só que quando a tecnologia ganha esse nível de autonomia dentro da nossa vida, aquela velha ilusão de que a gente controla o computador acaba se quebrando totalmente. Acabou? O que esse caso todo escancara não é só uma polêmica sobre 4 GB. É a morte de uma era da computação. O navegador, como a gente conhecia, aquele programinha passivo, já era. Eles não são mais vitrines para a internet. Eles estão ativamente filtrando, interpretando e reescrevendo a internet antes de ela chegar no nosso olho. Eles viraram ambientes livros. O navegador agora gerencia a memória, lê linguagem natural e toma decisões de bloqueio na hora. A tendência é que esses assistentes invisíveis virem a base, a fundação de tudo daqui para frente. A inteligência artificial virou o oxigênio do sistema operacional, né? E não um aplicativo que você decide baixar e abrir. Exato. O atrito que a gente viu não é um erro da empresa. São as dores do crescimento de um jeito completamente novo de lidar com tecnologia. O que faz muito sentido quando a gente olha para a floresta inteira e não só para a árvore. Porque a nossa investigação de hoje começou com uma denúncia super técnica e focada. 4 GB escondidos no HD. Isso. Mas no fim das contas, a descoberta expôs uma mudança tectônica. A gente foi treinado por anos a achar que inteligência artificial era um oráculo distante, um supercomputador intocável numa nuvem mágica. Só que a nuvem era só o berçário, né? A IA já cresceu e está descendo para o mundo real. Ela foi espremida, comprimida num código minúsculo e enviada para morar definitivamente dentro das nossas placas-mãe. O mapa do trânsito já está no nosso porta-malas. O porteiro digital arrumou as malas e foi morar na nossa área de serviço, sem fazer barulho. E esse silêncio é a parte mais fascinante de tudo. É, porque uma mudança dessas afeta bilhões de computadores e ninguém solta fogos para avisar. As empresas preferem a conveniência de não avisar, resolvendo nossos problemas antes que a gente perceba que eles existem. É o desafio ético do futuro, né? Como criar um sistema invisível o suficiente para não encher o saco, mas transparente o suficiente para não parecer um espião. As inovações que mudam o curso da história raramente fazem barulho, gente. As mais fortes são essas que infiltram a nossa rotina tão de mansinho que a gente esquece como vivia sem elas. Quando a inteligência artificial começa a fazer parte silenciosamente dos nossos computadores, será que ainda percebemos até onde ela já chegou?